Olá, pessoal. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Mais uma vez com vocês aqui e dessa vez para realizarmos aquela reflexão que eu disse que iríamos fazer a partir de hoje sobre a igreja de Éfeso. Nós estaremos durante toda essa semana falando com respeito a cada igreja que tem a representação de cada cristão que assumiu a fé no Senhor Jesus e que muitas das vezes tem cometido ou tem permitido coisas na sua vida, como o que iremos abordar hoje com a carta a Éfeso. Vamos começar então? Se você tem a sua Bíblia, queira nos acompanhar, eu vou ler aqui na versão NVI. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó: ao anjo da igreja em Éfeso. Então a carta está sendo dirigida ao anjo da igreja. Escreva estas coisas, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas e em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolo, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Nós vemos aqui, pessoal, uma coisa muito interessante, que foi o fato do Senhor Jesus ele abordar a perseverança, o trabalho árduo, mas ele mencionou sobre o primeiro amor. Então, vamos entrar aqui primeiro no contexto histórico. Por exemplo, Éfeso era uma cidade portuária, até muito próspera e importante ali na Ásia Menor. Hoje, se não me equivoco, a atual Turquia. Era conhecida por seu grande templo dedicado à deusa Diana, que eles tinham muito estima. Você pode encontrar isso também em livro de Atos, quando eles falam lá da Diana dos Efésios. E a igreja de Éfeso, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo e recebeu também a visita de outros líderes muito importantes na igreja primitiva, que foi Timóteo e também João. Então nós vamos agora dar uma olhada na parte onde o Senhor Jesus ele elogia a igreja de Éfeso. Ele fala o seguinte: você tem trabalho árduo e você tem perseverança. Nós podemos ver que eles eram uma igreja diligente e perseverante em suas obras e no serviço a Deus. O Graciela, que está comigo aqui, minha esposa, para me ajudar, para acompanhar. E quantas não têm sido as pessoas que também elas têm sido perseverantes em manter a sua fé? Bom dia a todos. Ainda mais pessoas que já são antigas na igreja, né? Elas se dedicam com seus trabalhos, com suas visitas, elas têm um ministério, então elas são
diligente naquilo que faz. Elas são trabalhadoras do reino, podemos falar assim, né? Porque o serviço a Deus é o serviço para o reino de Deus. E você vê também aqui, Graciela, uma coisa interessante, que eles não tinham uma intolerância ao mal. Não tolerava. Não tolerava. Eles eram intolerantes a isso. Eles não aceitavam o fato de ver... deixa eu parar aqui novamente para você entender. Eles não toleravam pessoas más e testavam aqueles que diziam ser apóstolos, mas não eram expostos como falsos. Então, era uma igreja tão exemplar que eles, em não tolerar certas, podemos dizer, comportamentos, certas atitudes de pessoas ali, eles até faziam com que aquelas pessoas que eram falsas fossem expostas para poder não serem motivo de seguimento de outros não vierem seguir aquilo como se fosse uma verdade. Exatamente. Eles percebiam, né, quem era e quem não era de Deus. Eles tinham essa sensibilidade e expunha eles, né, quase que a vergonha, porque quando você acaba exposto, abrindo, né? Abrindo quem é o outro, o erro do outro, né, você expõe a outra pessoa e ela passa vergonha. E eles também tinham uma coisa muito interessante, era essa perseverança. Até em momentos de provações, eles suportaram com paciência e não desfaleceram, mesmo enfrentando muitas provações e desafios, porque naquela época, para você manter uma fé para com o Senhor Jesus, em época de perseguições, de lutas, ainda mais nessa cidade, que era a cidade dessa deusa Diana, não foi nada fácil você chegar com o evangelho ali, como Paulo chegou, e os primeiros que abraçaram a fé, manter isso aceso diante de tanta idolatria que havia naquele lugar. Era realmente muito duro, né? Você estava indo em contra a cultura da sua cidade. Exato. Aí, o Senhor Jesus, ele faz uma crítica. E apesar dos elogios, como a gente falamos aqui, perseverança, não suportar homens maus, os que declaravam apóstolos e não eram, o Senhor Jesus faz a crítica falando a essa igreja de Éfeso sobre o abandono do primeiro amor. Jesus acusa a igreja de ter deixado o primeiro amor, aquele fervor inicial, aquela devoção, aquela paixão que eles tinham pelas coisas de Deus, mas no sentido do próprio Deus, porque o primeiro amor ele é evidenciado por aquele momento, Graciela, onde a pessoa, tudo que ela faz com aquela excelência, com aquele desejo de servir, com aquele desejo de agradar a Deus, e não apenas em fazer, mas ser para Deus. Ela parece até muito religiosa, né? Quem vê de fora, porque ela tem todo o cuidado, toda a reverência, todo aquele o amor mesmo de fazer para o seu Senhor. É uma pessoa que se dedica para Ele. É igual quando a gente conhece o nosso primeiro amor, eu digo aqui, sentimentalmente falando. A pessoa fica pensando na outra, marca o encontro, não vê a hora de chegar para estar presente junto com a outra, né? Então, quando a gente inicia o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, que
é o nosso primeiro encontro com Ele, então tudo realmente é novo. A gente está conhecendo a pessoa do Senhor Jesus. E se apaixona. Não tem E como, vive não. aquela coisa calorosa, fervorosa. Fervorosa. Só que, olha só, esse abandono do primeiro amor é um alerta contra o perigo de se tornar uma pessoa mecanicamente religiosa, pessoal. Perdendo a essência da fé. Essa essência que estamos falando é daquele calor, daquela fé vibrante, sabe? Que a pessoa evidencia. Então, quando o Senhor Jesus ele fala sobre isso, ele fala para que a gente não venhamos viver uma fé mecânica, aonde a pessoa passa a fazer as coisas, sabe, num automático, como aquilo que aprendeu, como aquilo que ela já sabe, mas ela já não põe mais o coração, ela já não se entrega mais àquilo. A oração até mesmo dela já não é aquela oração que ela se entrega, que ela se derrama diante de Deus. Passa a ser já uma oração fria, ou esse nome mesmo, mecanicamente. E isso não faz ela receber mais a presença de Deus. Isso acaba impedindo ela de ser usada até como uma pessoa de Deus, porque ela já não passa a ter mais aquela revelação que o Espírito Santo quer dar a ela. Por isso, que quando ele faz o alerta que eles estavam perdendo o primeiro amor, Jesus ele também dá a instrução para essa igreja dizendo o seguinte: vocês lembram-te, pois, de onde caíste. Vocês se arrependem, vocês têm que se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Porque era aquela prática das primeiras obras que fizeram eles se tornarem a igreja. A prática da leitura da Bíblia, da oração, do jejum, de estar vivendo uma constante entrega para a pessoa do Senhor Jesus. Então, essa advertência ela é grave, porque se eles não se arrependessem, Jesus fala que removerá o candeeiro deles, ou seja, a igreja ia perder o seu lugar, eles iam perder a sua presença, a sua luz, ia perder o poder do Espírito Santo, a presença de Deus na vida dela. E quantas são as pessoas que têm perdido a presença de Deus porque elas perderam a comunhão? E com isso também, eles iriam perder o que Jesus tinha para eles, que é a salvação, a árvore da vida que ele fala. Ele diz que aos que se arrependerem e vencerem aquela apostasia, aquela mornidão, assim se fala, mornidão? Acho que não. Como então? Aquele estado morno, né? Morno, né? A pessoa... E a gente vai falar também de uma outra igreja assim, que não era morna, não era fria e nem quente, e era morna. Mas eu creio que o nosso amigo que está em casa está nos entendendo. Jesus fala que se eles não se reavivassem, não voltassem ao primeiro amor, eles iam perder de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, que simboliza a vida eterna para o ser humano, a perfeita comunhão com Deus que teremos após a salvação da nossa alma, quando nós sairmos desse corpo físico. Então, essa aplicação tem que ser uma coisa prática. Precisamos refletir sobre nossa própria comunhão e olharmos se estamos ainda no primeiro amor ou se já estamos fazendo as coisas de uma forma remota, uma forma automática. Se estamos apenas cumprindo rituais ou se estamos mantendo, sabe, realmente um relacionamento vivo e fervoroso com o Senhor Jesus. E o arrependimento é isso, é a renovação, é a pessoa deixar para trás o que passou, o que aconteceu, ela lembrar, sabe, da onde foi que ela parou de fazer o que ela tinha que fazer, ser como ela era e voltar a ser aquela pessoa autêntica.
ela tem que botar como prioridade voltar ao primeiro amor. O amor dela ao Senhor Jesus deve de ser o centro de todas as atenções, porque esse amor, ele praticamente evidencia o ministério dela, a vida dela. Ele vai demonstrar a fé autêntica que ela tem. Então, não podemos termos trabalho árduo, não podemos ser pessoas que muitas das vezes um dia começamos muito bem, mas agora estamos terminando mal. Então eu quero deixar essa reflexão de hoje com a senhora, com o senhor, para que possamos analisar nossa vida espiritual e não nos perdermos na correria do dia a dia, na luta, às vezes pelas coisas materiais. Muitos têm deixado se esfriar, perdendo o primeiro amor. Esquecem, né? Quem as fez chegar até aí? Quem um dia brilhou na vida delas? Quem lhes deu força? Quem perdoou os seus pecados? Quem fez você esquecer o seu passado? Quem te fez vencer? Quem está te dando força até o dia de hoje? Isso realmente é o que vale, não são as obras, mas é Ele dentro de nós. E para terminar, nós podemos ler o versículo 7 que diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, pessoal, hoje começa a nossa reflexão. Essa foi a primeira da carta dos Efésios e da igreja de Éfeso, aos Efésios, e amanhã nós iremos falar sobre a igreja de Esmirna, que também é algo muito interessante, tá? Espero que esteja lhe ajudando em algo, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Até amanhã.